Irmãos, a graça e a paz, amém? É com alegria que mais uma vez podemos estar na casa do nosso Deus, lendo a sua palavra, orando ao Senhor e buscando absorver mais de sua palavra, mais ensinamentos para pormos em prática. Fui incumbido de trazer-lhes um pequeno estudo da palavra do nosso Deus e Caio com certeza falou um pouco disso quando ele leu aquele texto. O nosso estudo vai ser sobre a exigência e o padrão da santidade. E antes de irmos a esse estudo, gostaria de, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor Deus, e mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e o Senhor tem derramado graça em nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Te louvamos por tudo, ó Pai, e te pedimos graça nesse momento, para poder passar os ensinamentos da tua palavra, mas como também ser edificado junto com meus irmãos. Eu te agradeço e louvo o teu nome por tudo isso, em nome de Cristo. Amém. É sempre motivo de alegria poder falar um pouco da palavra do Senhor, como também é motivo de muito temor, porque não falamos de qualquer coisa, falamos da nossa regra de fé e prática, falamos daquilo que move as nossas vidas, falamos de algo que é o propósito maior da nossa vida, que é adorar a Deus, que é gozá-lo, que é desfrutar de ser filho do nosso Deus. Eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias em Levítico capítulo 19, verso 2. Apenas um versículo da palavra do Senhor. E como o tema da nossa lição é a exigência e o padrão da santidade, esse verso 2 já fala tudo sobre o que vamos tratar hoje. Os amados encontraram? O texto diz: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, Deus de vocês, sou santo. Um texto que nos faz pensar, nos faz raciocinar. Ser santo como o nosso Deus é santo. A introdução da nossa lição diz assim: a igreja está perdendo a verdade bíblica com relação à santidade, cujo ensino tem sido esquecido. Isso é triste, pois tal ensino é central para a glória de Deus e benefício da nossa alma. Perdendo a verdade bíblica. Muito, se pensarmos no geral, isso está acontecendo em muitos lugares. A verdade bíblica sendo substituída por outras coisas, outros ideais.
Mas para edificar nesse momento de crise, os estudos sobre a exigência e o padrão de santidade vão nos ajudar muito. O pastor vem trabalhando sobre esses temas e temos que pensar muito sobre esse tipo de coisa. Precisamos verificar a definição bíblica da santidade e sua relevância para a vida cristã. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre a nossa herança de santidade cristã. Vejam só, houve um tempo em que os cristãos enfatizavam a realidade do chamado divino para uma vida de santidade e também falavam, com grande entendimento, sobre recursos de Deus que nos capacitavam a viver assim. Os protestantes eram muito dedicados a isso. Os puritanos insistiam que toda a nossa vida e relacionamentos precisavam tornar-se santos para o Senhor. Hoje é diferente e não podemos nem sequer imaginar que houve um tempo em que a estrada da santidade estava claramente delineada para os que criam na Bíblia, de modo que os ministros e o povo sabiam o que ela significava e podiam falar dela com autoridade e confiança. Hoje, infelizmente, os padrões estão sendo mudados. Infelizmente, os padrões bíblicos estão sendo deixados para trás por muitos, não por todos, claro, porque a igreja é do Senhor e o Senhor não vai deixá-la cair. O Senhor é que sustenta a sua igreja, mas muitos estão deixando para trás os padrões bíblicos. Nessa herança, vamos trazer aqui um exemplo sobre ações que refletem padrões antigos que traziam para nós edificação, que fazia com que nós pudéssemos nos apegar mais ao Senhor. O texto de Gênesis 26, verso 18, vai falar sobre um acontecimento com Isaac. Isaac, ele teve que sair da sua casa, teve que ir para outro local, não é? E quando ele saiu de Gerar, para o vale de Gerar, era um local muito árido, muito seco. E o que aconteceu ao chegar ali? Ele precisava de água, uma fonte vital de vida, principalmente em lugares desérticos. E ele tinha que conseguir água. E como fazer isso? Naturalmente, se pensa logo no local árido, em cavar um poço, né? Mas nessa localidade, Abraão antes tinha cavado vários poços. Mas depois de sua morte, os filisteus entulharam esses poços. E o que ele decidiu fazer nesse momento? Ele decidiu recorrer a algo antigo que ele sabia que era eficaz e que existia realmente, que era desentulhar os poços, limpá-los, e lá tinha a fonte que mais ele precisava naquele momento: água. Ele não pensou em outra coisa diferente, ele não pensou em algo que pudesse resolver instantaneamente. Ele foi lá e limpou os poços. Isso nos faz pensar que para termos esse padrão de santidade, temos que voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus, voltar à prática
de oração, a prática do jejum, a prática da comunhão, da congregação com os irmãos. Sei que nesse momento é muito difícil, mas conseguimos de certa forma fazer, mas temos que voltar a essa prática. Padrões que estão sendo deixados para trás por muitos. Pessoas que antigamente lutavam pelo ensino de que todos deveriam estar juntos, se edificando juntos, hoje estão longe, pensando que podem ser crentes em casa. Fora várias e várias outras coisas que podem desestabilizar a vida cristã. As ações de Isaac refletem dois princípios espirituais aplicáveis de um modo muito objetivo. Dois princípios. O primeiro é o retorno à antiga verdade, que foi um meio de bênçãos no passado, pode, pela graça divina, tornar-se um meio de bênção no presente, enquanto a busca por novas alternativas pode muito bem provar-se improdutiva. O segundo é que ninguém deve ser desencorajado ao tentar tal retorno, por qualquer preceito, má vontade ou antipatia que tenha se desenvolvido contra a antiga verdade durante o tempo em que ela não esteve em evidência. Quer dizer, não podemos deixar de recorrer a tudo aquilo que um dia fez com que muitos amados irmãos fossem edificados, muitos amados irmãos crescessem, né? As práticas antigas salutares da palavra do Senhor, que nos abençoam hoje. A palavra de Deus, ela abençoa sempre, ela nunca vai ficar obsoleta. Um segundo ponto diz que a escola de santidade e oração. E na escola de santidade e oração, há 3 verdades bíblicas básicas para o estudo da santidade. A primeira é: a santidade tem de ser aprendida na experiência e por meio da experiência. Diz assim nossa lição: assim como Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, está lá em Hebreus 5:8. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o exemplo máximo de nossas vidas, bem sabemos que Ele era 100% homem e 100% Deus. Enquanto homem, Ele passou por todas as dificuldades que um ser humano comum passa, só afastando a parte do pecado, né? Ele passou por todas as dificuldades que qualquer ser humano passa: fome, sede, tristeza, alegria, sofrimento, tudo isso. Ele aprendeu o que a obediência requer, custa e envolve por meio da experiência de realmente fazer a vontade do Pai, indo até a cruz. Imaginem só. Ele aprendeu na prática, obedecendo, sabendo que ia passar por todas essas dificuldades. Nisso, ele aprendeu como homem a viver. Ele viveu na prática aquilo. Assim também os cristãos devem aprender a orar nas lutas e serem santos nas batalhas, na busca da pureza de coração e retidão de vida. Imagine só, quantas vezes nós estamos passando por dificuldades e pensamos humanamente estar sós. Quantas pessoas nós ouvimos dizer que estava só.
Deus me abandonou, não tem condição, está passando por tanta coisa assim. Mas nas lutas, temos que buscar pureza de coração, porque não estamos sós. Aprendemos a orar e a viver em santidade na prática, com os compromissos que firmamos, os hábitos que formamos e as batalhas que travamos contra o nosso adversário, que com grande habilidade ataca constantemente os nossos pontos fracos. Devemos orar, devemos viver em plena oração, em plena busca. O segundo é que o aprendizado da santidade nos coloca na escola de Deus. Vejam só, o processo de aprendizagem da santidade, assim como o da oração, pode ser perfeitamente entendido como algo semelhante a uma escola. A escola de Deus. A perseverança no caminho da oração e santidade é a melhor forma de enfrentar a batalha espiritual contra o pecado e Satanás. Portanto, é um processo educacional planejado e programado por Deus, com o propósito de nos refinar, purificar, animar, firmar e amadurecer. A escola de Deus é assim. Por mais que em algum momento nós tenhamos passado ou estamos passando por alguma dificuldade, é assim que crescemos, porque Deus nos assiste em nossas dificuldades, não estamos abandonados, estamos sendo edificados. O problema é que muitas vezes nós nos entregamos em meio às batalhas, às lutas. Temos que nos apegar mais ao Senhor, temos que viver em santidade, buscando ao Senhor, para que essas coisas aconteçam. Por meio dele, Deus nos leva progressivamente à forma moral e espiritual que Ele deseja que alcancemos. Como toda escola, nem sempre gostamos de todas as disciplinas, e a recompensa pela edificação nem sempre é imediata. Precisamos entender que, quaisquer que sejam as razões pelas quais Deus permite que passamos por situações de alegrias, tristezas, realizações e frustrações, contentamentos e desapontamentos, júbilo e dor, que constituem a realidade emocional de nossa vida. Todas essas experiências fazem parte do currículo divino. Todas essas coisas fazem parte do currículo divino. Todas as lutas, todas as dificuldades, e isso faz parte do nosso crescimento. As alegrias e tristezas de sua vida foram divinamente planejadas com o propósito de moldar o seu caráter, abrir o seu coração e aprofundar a sua devoção. Em todos os momentos de nossa vida, temos que nos apegar ao Senhor. Temos que estar agarrados a Ele. Porque, imagine, se em momentos bons nós conseguimos, às vezes, nos afastar de Deus, porque é uma coisa incrível, quando tudo está bem, a gente esquece de tudo. Infelizmente, em alguns momentos, a gente esquece até que Deus está provendo aquele momento tão bom na nossa vida. Mas nos momentos ruins, nós esquecemos que Deus está conosco, que Ele está ali provendo nas dificuldades, que Ele está ajudando você quando você está doente, lhe ajudando a você passar por aquela dor, por aquela dificuldade. Imagine só, se na hora boa a gente esquece, imagine quando está difícil. Eu sei que muitas vezes, às vezes se diz até assim, né? Que quando a coisa está ruim é que a gente se apega ao Senhor. Mas em muitos casos as pessoas pensam que
Deus as abandonou. E isso não é verdade. Por que será que, assim como acontece nas escolas para onde mandamos nossos filhos, na escola da santidade, alguns progridem mais rápido do que outros? Porque alguns conseguem desenvolver mais rápido do que outros? Fundamentalmente, o fator que determina a diferença entre uns e outros é a qualidade da comunhão com Cristo mantida, mesmo em meio à dificuldade. A qualidade da comunhão. Porque, infelizmente, amados, a forma como estamos vivendo hoje, sempre existe aquela afirmação: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu estou cansado. Eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo, eu estou estudando. Eu não tenho tempo, eu estou trabalhando. Mas existe tempo. Os grandes pais da igreja oravam pela madrugada. Eu sei que hoje muitos amados irmãos oram de madrugada, porque é quando tem tempo. Mas isso é primordial para a vida do crente. Orar, se derramar aos pés do Senhor. Mas infelizmente estamos muito ocupados. Não temos tempo. Como fica a qualidade da comunhão com Cristo? Na semana de oração que tivemos, a segunda-feira era o dia de orar em família, né? Nos outros dias se orava pelas redes sociais, né? Com os irmãos, mas não presencial. E na nossa casa nós lançamos o desafio de ler a Bíblia toda, né? O pastor, ano após ano, ele distribui o plano de oração, de leitura anual da Bíblia, né? 2 modelos, sempre, né? Mas sempre tinha esse negócio: o tempo é pouco. Os amados irmãos que me conhecem sabem que eu sou pedreiro e eu levanto uma casa, cubro, vou para outra. Levanto, cubro, vou para outra. Eu nunca fico embaixo na sombra. Eu sempre faço a sombra para os outros. E assim, à noite, eu consigo imaginar o cansaço dos irmãos pelo que eu passo, né? Muito cansativo. Mas nós fizemos esse desafio lá em casa e tem sido muito edificante. Porém, tem dias que Patrícia tem que ir lá onde eu estou cochilando e vamos lá. Eu disse: ela tem que dizer, senão eu não vou conseguir não. Louvado seja Deus, a gente está conseguindo. A gente está fazendo, está sendo edificante. Quando a gente quer, a gente encontra tempo. Quando a gente quer, a qualidade da comunhão com Deus melhora. Basta querer. Jesus ressuscitou e está vivo. Por meio de sua palavra e de seu Espírito, Ele hoje nos chama para si, para que recebamos como nosso Salvador e Senhor, e nos tornemos seus seguidores e discípulos. Essa palavra discípulo, ela sempre me impacta quando eu falo ela, porque o sentido dela é querer parecer com o seu mestre. E se for analisar a vida, e se eu for olhar para a minha vida, eu estou muito longe de parecer com o meu Senhor. Mas esse estudo me faz pensar que eu tenho que mudar a minha postura, como ser humano, como servo, como discípulo. Objetivamente falando, a presença de Jesus e a natureza pessoal do seu relacionamento conosco, como seus discípulos, são tão verdadeiras quanto sua presença física e suas palavras de conforto e comando
enquanto caminhou pela terra muito tempo atrás. Alguns, no entanto, reconhecem esse fato de modo mais prático que outros. É isso que faz a diferença. É reconhecer. Reconhecer que a cada dia, a cada caminhada, Cristo está com você. Simplesmente Ele não deu a Bíblia para o ser humano, para que ele leia e para que ele siga preceitos, simplesmente para ter um padrão de vida só. É para que caminhemos com Ele, como Ele, com o propósito de glorificar o nome dEle. Não é só para parecer que sou crente, para parecer que sou servo, para parecer que sou discípulo, não. É para que eu caminhe segundo o exemplo dEle, vivendo com Ele. Para muitos, dizer que Cristo está aqui conosco é algo que não deve ser dito, mas é uma realidade. Cristo caminha com cada um discípulo dele, está com ele em todos os momentos, estando feliz com algumas atitudes e muito triste com outras atitudes. Infelizmente é assim. Cabe a cada um de nós buscar melhorar a qualidade da comunhão com o Senhor. Alguns dos que confiam em Jesus como seu Salvador desenvolvem o hábito de ir até Ele no intuito de consultá-lo acerca de tudo o que acontece, para que saibam como reagir diante das situações da vida como seus discípulos. Já imaginou? Sempre que você pensar em fazer algo, primeiro consultar ao Senhor. Quantas vezes consultamos ao Senhor para fazer qualquer coisa? Quando é algo muito importante, humanamente, a gente faz isso. Mas a consulta que a gente faz ao Senhor é o seguinte: eu quero mudar de emprego, eu vou orar ao Senhor, mas querendo mudar. Porque se eu vou consultar a Deus, e se a vontade dEle for contrária ao que eu estou querendo? E aí? Mas eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, esperando que o Senhor queira também o que eu quero. Mas não é assim. Imagine se também nas coisas pequenas da nossa vida nós consultássemos ao Senhor. Se nós perguntássemos a Ele, quando, por exemplo, eu vou tratar com um funcionário meu, como devo tratá-lo dia a dia, se eu estou tratando bem, se eu estou tratando mal, se eu estou o ajudando, se eu estou atrapalhando a vida dele. Na minha profissão também tenho pessoas que trabalham para mim, né? Tem meus ajudantes e tal, e volta e meia eu falo algumas coisas que não devia, que a gente às vezes pega um pouco pesado, né? E aí, o que a gente faz? Se eu tivesse orado antes, tivesse conversado com Deus, tivesse pedido a orientação dEle, talvez aquele momento não tivesse acontecido. Mas eu só consulto ao Senhor nas grandes coisas, nas grandes decisões da minha vida. Eu quero casar, aí eu consulto ao Senhor, mas eu estou querendo casar, e a resposta no íntimo do meu coração é que Ele queira também, e que Ele diga: é bom, vai e casa. Mas às vezes o homem ou a mulher não é aquele homem ou aquela mulher que Deus escolheu, não dispõe da mesma fé, talvez até uma fé que afronte ao Senhor. E aí, como é que faz? Temos que saber e aprender a em tudo consultar o nosso Deus. E acima de tudo,
ouvir o não de Deus. Temos que aprender. Esses cristãos conseguem ver como os eventos exigem que eles, como Jesus, vejam bem, como Jesus, consagrem-se totalmente ao Pai. Para a gente pensar, o quanto estamos nos consagrando ao Senhor a cada dia. Falem e façam somente o que agrada ao Pai. Porque a pergunta é o que está dizendo aqui, como Jesus faria. Aceitem a dor, a tristeza, a deslealdade e a traição. Imagine, quando alguma coisa dessa aqui acontece com a gente fica revoltado. Como diz o ditado popular, se possível a gente bota até a brigada para fora. Porque a gente não consegue se segurar. A gente não consegue parar e pensar como Jesus agiria nesse momento. Cuidem das pessoas e sirvam a elas em suas necessidades, sem comprometerem os seus princípios. Aceitem a oposição e o isolamento, esperando pacientemente por coisas melhores, permanecendo firmes diante das pressões. Isso é como Jesus faria. Alegrem-se nos propósitos específicos do Pai e sejam gratos a Ele por sua sabedoria e bondade. Os propósitos específicos do Pai. Já paramos alguma vez para, em oração, perguntar ao Senhor o que Ele quer para a minha vida? Eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu penso em milhões de coisas todos os dias, várias possibilidades. Mas poucas vezes Nicélio, eu parei para perguntar ao Senhor o que Ele quer na minha vida. Eu sei que uma das coisas é estar aqui, mas e a qualidade dessa comunhão? Isso devemos aprender. Esses cristãos enfrentam os problemas com um espírito de paz, alegria e expectativa, de ver o que Deus tem preparado adiante. Outros, no entanto, que igualmente confessam Jesus como Salvador, não têm o hábito de praticar essa arte de sempre voltar-se a Ele em meio aos desafios da vida. Quase sempre começam a caminhada da fé afirmando que a vida para eles, como filhos de Deus, será sempre como um mar de rosas. Infelizmente, muitas pessoas por aí estão indo a Jesus, mas pensando que a partir dali tudo vai ser mil maravilhas apenas. E na verdade. Porque se eu passo por uma dificuldade grande e eu sei que Jesus está comigo, me ajudando a passar por ela, é um mar de rosas, mil maravilhas. Não estou abandonado, eu estou com quem poderia fazer com que a minha mente estivesse tranquila. O problema é que eu, muitas vezes, não estou pensando que essa pessoa está do meu lado. A vida nunca vai ser um mar de rosas se não colocarmos a nossa mente para pensar: o Senhor está comigo em todas as situações.
Então, quando a tempestade vem, o máximo que podem fazer é questionar a fé com um espírito de desapontamento com Deus, sentindo o tempo todo que Ele os desamparou. É fácil entender a razão pela qual os da primeira categoria avançam mais rápido que os da segunda, né? Aquele que busca ter uma comunhão maior com o Senhor, ele cresce mais rapidamente do que os demais. Os demais estão esperando as benesses. Os que têm comunhão com o Senhor esperam apenas estar com o Senhor, sendo edificado por Ele. Mas o que vem a ser santidade? Ele está falando sobre o assunto. O que é isso, afinal? A gente tem que pensar um pouco. Em primeiro lugar, considerarmos a palavra em si. O que quer dizer santo? Né? Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Consagrado e recriado para Deus. Quando aplicada às pessoas como os santos de Deus ou santos, a palavra implica devoção e assimilação. Devoção, entendimento. Devoção no sentido de uma vida de serviço a Deus e assimilação no sentido de imitação, conformação, como tornar-se como Deus a quem se serve. Como cristãos, a implicação é que precisamos assumir a lei moral de Deus como nossa regra e o Filho encarnado de Deus como nosso modelo. Já imaginou? A lei moral de Deus como regra e Cristo como nosso modelo. Já paramos para pensar nisso? Somos crentes há muito tempo. Eu, louvado seja Deus, tenho 10 anos de evangelho. Eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que a lei moral de Deus é uma regra e a imitação a Deus, o modelo. Mas muitas vezes estamos entrando e saindo do templo como uma atitude mecânica apenas. Isso tem que ser mudado. Temos que pensar no modelo que Cristo nos deixou. Quantas coisas Ele fez maravilhosas. Quantos ensinamentos maravilhosos Ele nos deixou. E quanto estamos cada vez diferentes de tudo isso que Ele nos deixou. Em segundo lugar, definimos a pessoa santa. O bispo anglicano John Charles Riley, ele desenvolveu em termos simples e bíblicos uma lista clássica de 12 pontos na qual esboça o quadro de uma pessoa santa, segundo ele, o santo, né? Ele fez essa lista e ele diz assim: em primeiro lugar, ele aceita a vontade de Deus revelada nas Escrituras, concorda com a avaliação divina e compara este mundo com o padrão da palavra. Imagine você comparando esse mundo com o padrão da palavra, mas vivendo isso. Em segundo lugar, ele diz: luta para evitar cada pecado conhecido e guardar cada mandamento revelado. O desejo do seu coração é o de fazer a vontade do Pai. Ele teme muito mais a desaprovação divina do que a do mundo. E isso aqui, essa partezinha eu gosto sempre de enfatizar. Que nós tememos a muita coisa. Mas a gente muitas vezes não para pensar que nós desapontamos o Senhor todos os dias com os nossos pecados. E com os pecados que nós não lutamos por abandoná-los. Já pensou o Senhor triste conosco? Já pensou?
Deveríamos pensar muito nisso. Eu sei que tudo que fizermos será falho. Nunca conseguiremos agradar totalmente ao Senhor, nunca. Mas a minha intenção, ela vale muito. Porque ela mostra quem realmente eu sou, se eu sou um servo ou não. Quanto mais eu tento parecer com o Senhor, quanto mais eu tento evidenciar que eu sou uma pessoa que sou transformada e continuo me aperfeiçoando para parecer com o Senhor, com certeza Deus se agrada. Imaginemos o quanto nós estamos insatisfazendo o nosso Deus. Que em muito nós não fazemos isso. Em muito nós temos muitas desculpas para não fazer, em vez de para fazer. Luta para ser como Cristo. Busca a mansidão, a longanimidade, a bondade, a paciência, a gentileza e o controle de sua língua. Dá um bom testemunho, muito paciente e tolerante. O quinto, busca temperança e autonegação, luta para mortificar os seus desejos carnais, crucificar a sua carne com suas tentações e lascívias, fugir das paixões e controlar suas inclinações carnais sempre que elas se manifestam. O 6, busca praticar a caridade e a fraternidade. Abomina toda mentira, difamação, maledicência, engano, desonestidade e injustiça, mesmo nas pequenas coisas. Lembre-se, é uma lista clássica de uma pessoa santa. Estamos falando do padrão de santidade. E muito aqui é falar, busca, não é, busca, porque perfeitos seremos só quando o Senhor nos levar. Por enquanto nós temos que buscar, todo dia buscando. 7, busca misericórdia e bondade no trato com os outros. É como Dorcas, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. 8, busca a pureza de coração, teme toda a corrupção e impureza de espírito e tenta evitar todas as coisas que podem levá-lo a se contaminar. 9, busca o temor a Deus. Não me refiro ao temor de um escravo, mas ao temor de uma criança que deseja viver como se estivesse sempre com seu pai por perto, porque sabe que ele a ama. 10, busca a humildade. Deseja em sua mente simples e caridosa ter os outros em mais alta estima do que a si mesmo. Também percebe o mal existente em seu coração. Busca fidelidade em todos os seus deveres e relacionamentos, e em todos os momentos deseja praticar o bem. Enche sua mente com coisas espirituais, tenta se concentrar inteiramente nas coisas do alto, não se apegando às coisas deste mundo. Busca viver como alguém cujos tesouros estão nos céus, e cuja permanência nesta terra é vista apenas como a de um peregrino. Foi uma lista que ele fez. E veja que sempre diz, busca, busca. Não quer dizer que toda vez consiga, mas busca cada vez melhorar. Cada vez buscar o padrão de santidade. Porque como lemos no texto, o Senhor diz que devemos ser santos como Ele é santo. Devemos buscar. Cristo deu vários exemplos. Ele viveu, ele sofreu, como eu disse no início. Ele foi perseguido, ele foi maltratado,
Ele chorou, ele se alegrou, ele teve fome, ele teve sede. Passou por tudo que nós passamos. E ele mostrou que podíamos viver todas essas coisas e poderíamos nos afastar do pecado. Sim, poderíamos. Que poderíamos buscar um padrão de santidade. Poderíamos. Senão ele não dizia, ele não teria dito, sede santos, como o Senhor é santo. Para aplicar, irmãos, eu falei que na nossa casa estamos tentando ler a Bíblia, ler ela toda, mas sem ser com esse desejo de lê-la toda, mas quantos de nós temos lido e nos deleitado na palavra de Deus todos os dias, sendo um livro específico que de repente desejou ler, seja por um estudo específico que esteja fazendo e teve que ler aquele livro, ou sendo porque entende que todo dia tem que ler ao menos um capítulo para edificação. Temos que buscar, irmãos. Temos que buscar ao Senhor todos os dias. Temos que nos alegrar no Senhor. Eu sei que o momento não é bom. Eu sei que as dificuldades são enormes. Eu sei que as projeções são as mais difíceis possíveis. Mas nós temos tudo. Nós temos o nosso Deus. Podem os preços das coisas explodirem, podem existir greves, fábricas fecharem, mas o nosso Deus é sempre presente, Ele não falta. E Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. E não só sentemos no banco, mas trabalhemos também. Uma forma de evidenciar a santidade é trabalhando para o Senhor, no seu reino. Porque quando fomos resgatados, Deus nos abençoou com a salvação, Ele também nos deu responsabilidades. E proclamar o seu nome. Esses dias nós conversando no Ministério de Louvor no ensaio, a gente brincava que no time do Senhor não tem jogador reserva. Todos são titulares. A Bíblia diz que não há uma pessoa sequer que seja desocupada no reino de Deus. No time de Cristo, todos são titulares. Todos devem trabalhar, todos devem buscar, todos devem crescer para alcançar o padrão de santidade que o Senhor requer de nossas vidas. E para concluir, amados, santidade é separação. Separação do mundo para Deus. A igreja do século XXI não precisa de mais inovações, variedades e ativismo. Precisa de mais santidade, de mais comunhão com Deus em Cristo, mais oração e mais leitura da palavra de Deus. Assim ela será fortalecida. A igreja só precisa disso. Esse é o padrão de Deus. A busca incessante por Ele, por ser mais parecido com Ele. Se conseguimos viver nessa crescente, estamos bem. Mas se nós, ao analisarmos a nossa vida, entendemos que paramos, temos que tomar uma atitude, temos que mudar. Amém? Vamos orar? Vamos nos pôr em pé? Senhor nosso Deus, te louvamos, porque mais uma vez, ó Pai, Tu nos alegraste com a Tua palavra, com a comunhão com os irmãos aqui, mesmo em pequeno número,
com aqueles que nos veem pelas redes sociais e que podem também ler a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos, crescer juntos, ó Pai. Te louvamos, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, te rogamos que o Senhor nos ajude, nos assista em nossas necessidades. Muitas vezes somos relapsos em nossas vidas, mas carecemos do Senhor e da Tua graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos servos diferentes a cada dia. Que cresçamos, como foi lido no início, prossigamos e conheçamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor virá, que o Senhor retornará para buscar os Teus servos. Nos ajuda a ansiar, Senhor Deus, esse grande dia. Nos ajuda a ansiar trabalhando, buscando ao Senhor e fazendo tudo aquilo que o Senhor quer que façamos. Nos ajuda a viver uma vida para Ti e não para nós mesmos. Nos ajuda a não ser individualistas. Nos ajuda a sempre olhar para o próximo com olhos de amor, de compaixão. Com os Teus olhos, ó Pai, nos ajuda, nos transforma. E também te peço, ó Pai, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Nos ajuda a viver esse momento tão difícil. Nos ajuda a entender que o Senhor está conosco, nos assistindo nas nossas necessidades, nos ajudando a crescer com o padrão de santidade que o Senhor requer. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um.